Gostaria de saudar os irmãos, a todos aqueles que estão em suas casas, aqueles que estão nos seus lares. Nós queremos saudá-los em nome de Jesus. E ao mesmo tempo que nós estamos saudando os irmãos, nós queremos fazer algumas pequenas comunicações, né? A primeira comunicação é que os irmãos agradecessem a Deus, porque até agora todos os membros da igreja estão passando por lutas, mas até o momento todos têm sido vencedores, né? E ao mesmo tempo também agradecer a Deus pelas bênçãos, pelas vitórias, por tudo aquilo que Deus tem nos concedido. E pedir a Deus que Deus nos proporcione as condições necessárias para que nós possamos sair, né, desta pandemia com as nossas emoções, né, com a nossa saúde, com a nossa tranquilidade, com a paz, para que nós possamos viver dias, né, melhores do que os dias que nós estamos vivendo. Nunca devamos perder a esperança. E comunicar aos irmãos que a igreja continua fazendo as suas arrecadações todos os sábados, a partir das 4 horas da tarde, às 16 horas, até às 18 horas. Nós temos uma equipe de irmãos que estão lá exatamente para, né, recolher, né, as ofertas, os dízimos e principalmente as primícias, né? Este é o momento da gente ajudar aqueles que estão passando necessidades, né? Gostaria também de pedir aos irmãos que participassem, que nós temos irmãos da igreja que perderam seus empregos, outros estão passando momentos difíceis e outros também tiveram seus salários reduzidos. Então, por isso, nós queremos contar aí com a participação dos irmãos, né? O pão não é meu, o pão é nosso, né? Se Deus está te abençoando, abençoe outras vidas. Deus quer que a sua vida se torne uma bênção. Que Deus abençoe.
Irmãos, eu creio que já é a terceira vez que nós estamos fazendo esse tipo de culto, né? Tivemos que nos readaptar, estamos em reaprendendo, aprendendo, né? As condições nos exigem que nós modifiquemos a maneira de cultuar o nosso Deus. Mas até aqui Deus tem nos abençoado e tem abençoado de forma muito especial a igreja. Eu gostaria de pedir aos irmãos que não perdessem a comunhão, que acompanhassem no Zap também as informações e também acompanhassem no Zap também os cultos de orações, né? Se os irmãos não puderem fazer num horário, façam no outro, né? O importante é que o irmão faça. Domingo passado nós estamos no mês chamado Mês da Família, e aí iniciamos uma série de mensagens falando sobre a família. E nós vamos dar continuidade, né? Já que nós estamos envolvidos num ambiente de pandemia, num ambiente de vírus, nós vamos pensar nesta ocasião sobre o seguinte tema: família diante dos vírus, né? É o que nós queremos destacar. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos que nós durante vários períodos da história, principalmente a partir da década da saída da Idade Média para cá, nós tivemos algumas pandemias, né? E essas pandemias, nós tivemos aí a presença de alguns vírus, a presença de algumas bactérias, né, que levaram muitas e muitas pessoas, né, a perderem suas vidas foram ceifadas. E essa trajetória de pandemias, ela não terminou, embora o ser humano tenha criado um mecanismo, né, meios, vacinas para amenizar, né, a quantidade de sofrimento e de morte, né. Mesmo assim, nós temos aí a presença hoje, né, no nosso meio da chamada Covid-19. Né? Então nós temos aí vários tipos de bactérias e vírus, né, que durante toda essa história, a partir do momento da Idade Média para cá, tiveram a oportunidade de causar muitos infortúnios, muitos sofrimentos aos seres humanos, né, à humanidade. E nós vamos pensar sobre isso, né? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que o último inimigo, né, a ser destruído é a morte, né? E Paulo zombra da morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Esse é o maior desejo do ser humano, exatamente vencer esse grande inimigo que nós conhecemos como morte. Isso nos causa medo, nos causa terror, nos causa exatamente dificuldades e muitos sofrimentos, porque nós não nascemos, não fomos criados exatamente para morrer. A morte física, ela é consequência da desobediência dos nossos pais, que também nos alcançaram até os dias de hoje. E o ser humano, né, aí na sua trajetória, lutando, né, de forma muito intensa para tentar vencer a morte, mas a história e a ciência tem mostrado que isso é impossível, né? E aí os homens, a humanidade, tem procurado exatamente meios para poder vencer. Olha o que diz o grande pensador, né? Enquanto a humanidade como um todo vai ficando cada vez mais poderosa, os indivíduos ainda precisam confrontar sua fragilidade. Enquanto a humanidade como um todo, enquanto a ciência como um todo, enquanto os homens, né, tudo que está à sua disposição se torna cada vez mais poderoso. Hoje nós não temos mais dificuldade de espaço, hoje todo o globo terrestre, né, a gente pode entrar em contato com qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Então o ser humano avançou muito, mas ao mesmo tempo que o ser humano avançou muito, o ser humano ele tem exatamente demonstrado a sua fragilidade, né, a sua fragilidade. E essas fragilidades, né, elas demonstram exatamente o quê? Elas demonstram que as nossas proteções que nós criamos como seres humanos, as proteções criadas exatamente pela ciência, elas são exatamente frágeis para o enfrentamento das dificuldades e das demandas, né, que a vida humana apresenta diante de nós.
né? E aí, pensando nisso, nós vamos pensar agora um pouco, trazendo isso um pouco para a questão da família, né? A família, ela tem sido muito bombardeada no que diz respeito à apreensão, às dificuldades, às angústias que este vírus tem trazido, né? Famílias têm sido destruídas, famílias têm sido exatamente destroçadas, pessoas têm perdido exatamente a sua paz, outros estão em condições emocionais totalmente fragilizadas, em pedaços. Então, e isso está exatamente entrando e até certo ponto criando ambientes extremamente difíceis para a convivência familiar, né? A convivência familiar. Mas além deste vírus que nós conhecemos aí, que está aí no nosso dia a dia, o Covid-19, nós temos também dois tipos de vírus que eu gostaria de apontar nesta ocasião, de forma muito sucinta, para que nós pudéssemos meditar um pouco sobre isso. O primeiro vírus que nós vamos abordar é a perda do amor a Deus, né? A Bíblia diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Isso está lá no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 5. Aí a gente caminha para o Novo Testamento, agora são palavras de Jesus. Jesus disse, e Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Então, Jesus ele vai homologar o mandamento que tinha sido pronunciado lá por Moisés. Deus, através de Jesus, renova exatamente esse mandamento, né? Por que isso? Porque Deus, como nosso Criador, Ele nos amou primeiro. E o amor dele para conosco é um amor incomparável. Quando Deus amou o ser humano, Deus não olhou para as dificuldades, Deus não olhou para os pecados, Deus não olhou exatamente para aquilo que nós somos. A grande preocupação de Deus era exatamente que nós não sofrêssemos tanto. Já que nossos pais fizeram a escolha de não obedecê-lo, mesmo assim Ele continuou amando. E a demonstração do amor dele está exatamente em Cristo Jesus, que veio a este mundo morrer e buscar o que se havia perdido. Então Deus enviou seu Filho, e esse Filho veio a este mundo, nos amou profundamente, nos ofereceu as condições necessárias para que nós pudéssemos ser salvos, e agora Ele exige de nós que nós o amemos, mas o amor de Deus foi dado primeiro do que o amor nosso para com Ele. Então ele pede, através de Jesus, através da sua palavra, que nós o amemos, né, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Amar a Deus. O que nós temos vivido hoje, o que o ser humano está vivendo hoje, a humanidade no geral, é que nós estamos nos distanciando, né, gradativamente de Deus. Amamos outras coisas, elegemos os nossos deuses, elegemos os nossos objetos de amores e colocamos Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar. E a família, como nós vimos no domingo passado, a família é exatamente o local onde nós temos que cultivar este amor. Amor para com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Se nós perdermos isto, evidentemente que nós estaremos numa situação extremamente difícil. A perda do amor a Deus é algo extremamente trágico para cada um de nós e para a humanidade. Daí a razão de todo esse sofrimento, de todas essas desgraças, de tudo isso que tem acontecido em todas as instâncias da vida, exatamente porque o ser humano deixou de amar, tem deixado de amar a Deus. E quando nós deixamos de amar a Deus, evidentemente que também nós
sofremos, né, as consequências disso. E aí vem o quê? A segunda consequência é que quando nós deixamos de amar a Deus, também nós deixamos de amar o próximo. E olha bem o que disse Jesus, né? E o segundo semelhante este é: amarás o Senhor teu Deus como a ti mesmo. Mateus 22, versículo 39. E também honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 19, versículo 19. São palavras de Jesus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e imediatamente também amar o próximo. Então, esse vírus da perda de amor a Deus e esse vírus da perda de amor ao próximo tem sido exatamente prejudicial a toda a humanidade. E aí nós temos o surgimento, né, de duas grandes guerras mundiais, onde foram ceifadas, né, milhares e milhares de vidas, né? E a gente fica perguntando, as pessoas perguntam: será que depois que nós terminarmos esta pandemia, será que nós seremos piores ou melhores? Eu digo o seguinte, que a pandemia ela não vai nem piorar, nem melhorar. Tanto é verdade que nós tivemos no passado, nós tivemos a chamada gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas. E logo em seguida nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, né? Tivemos as guerras. Então, não é exatamente essa pandemia, né? Mesmo com perda de milhares e milhares de vidas, mesmo com sofrimentos os mais terríveis, mesmo com milagres que têm acontecido, mesmo com sinais, mesmo com coisas extraordinárias que têm acontecido, que irão contribuir para melhorar ou piorar a humanidade. Não, isso não vai acontecer. O que vai exatamente nos ajudar, que vai nos colocar muito mais próximos de Deus, são exatamente estar atento para não sermos atingidos e não sermos exatamente consumidos por esses dois tipos de vírus. O vírus de não amar a Deus, a perda de amor a Deus, e o vírus também da perda do amor ao próximo. E caminhando, veja bem, nós temos aqui duas perguntas para nós concluirmos a nossa mensagem. A primeira dela é: que tipos de valores estou como pai oferecendo à minha família? Eu como pai, você como mãe, irmã, vocês como famílias, que tipo de valores vocês têm dado aos seus filhos, têm incentivado aos seus filhos? Cultivado no lar, cultivado no dia a dia. Que valores? Né? Valores do amor a Deus, amor ao próximo, ou tem sido os seus lares, os nossos lares têm sido exatamente invadidos por isso que nós conhecemos, como eu estou dando o nome aqui, de vírus, da perda do amor a Deus e do amor ao próximo? Que tipo? A outra pergunta é exatamente esta, né? A segunda pergunta é exatamente: que tipo de família somos? Né? Família que ama a Deus, família que ama o próximo, família que só ama a Deus, mas não ama o próximo, família que demonstra o amor de Deus no nosso dia a dia, no nosso caminhar, nas nossas atitudes, tudo aquilo que nós fazemos. Que tipo de família nós somos? Ou que tipo de família, que tipo de valores estamos cultivando? Pela graça de Deus, nós esperamos que Deus trabalhe em nossos corações e que nós, como filhos e filhas dele, como famílias que estão debaixo das bênçãos, debaixo das orientações deles, nós possamos exatamente não perder o amor para com Deus e nem tampouco perder o amor para com o próximo. O amor para com Deus, o apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Por pior que você se julgue, por pior o pecado que você tenha cometido, ou eu tenha cometido, por situações adversas que nós venhamos a passar, e até mesmo essas situações adversas nos levar a abandonar a Deus, tenha em mente isso, que Deus continua te amando com muita intensidade, e Ele espera exatamente isso, que você também continue amando-o com muita intensidade, e que seu amor para com Deus cresça, e cresça a
cada dia. Que Deus possa abençoar a todos e que nós possamos ter exatamente mais uma semana na presença do Senhor. Que Deus abençoe.